Senta, que lá vem spoiler. Olá, emoções! Olá, emocionas! Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e o nosso papo de hoje tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem tédio, ansiedade, raiva, inveja, nojinho e tem sabe mais o quê? Tem Marcos Benedito, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Olá, pessoal, tudo bem? Melhor agora, Marcudo. Olha, e temos também aqui professor Tiago Costa. Fala, Sansa. Fala, pessoal que está comigo na mesa, que daqui a pouco vocês conhecem mais. E olá, todo mundo. Vamos que vamos. Vamos que vamos com o retorno triunfal de Flávia Trevisan, o Divertidamente de Paula Trevisan. Bem-vinda de volta, Flavinha. Obrigada, é uma honra participar do podcast, é muito bacana pra mim. Oi todo mundo, oi a todo mundo que tá na mesa comigo. Vamos lá. Muito bem, meu povo. Ó, estamos reunidos hoje aqui para falar de Divertidamente 2, a sequência de uma das joias, uma das gemas, uma das pérolas desses 30 anos de Pixar, o primeiro Divertidamente lá de 2015. Olha, já a gente vai entrar fundo nessas emoções, mas antes você já sabe, né? Aproveite para seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita e dar 5 estrelinhas mágicas para encher a gente de alegria e também ajudar a levar a palavra para outros fãs de filmes, séries e animações como você aí. E, gente, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, nós teremos spoilers por aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente não é maluco, que nem ansiedade, e damos um sinal piscante antes de começar, combinado? O Pochete! Nossa, a garotinha cresceu num piscar de olhos. Desculpa. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente? Eu sou a inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa é a Tô Nem Aí. É o quê? Pode me chamar de Tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha. Seja bem-vindo à Torre de Comando, Vergonha. Quer dar um soquinho? Não? Não? Toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Muito bem, meus amorecos, o negócio é o seguinte. Num quase distante 2015, quem diria, a Pixar ainda entregou ao mundo Divertidamente uma das suas mais celebradas animações, que não só levou o Oscar para casa, como faturou impressionantes 860 milhões de dólares só em bilheteria, né? Se tornando aí um dos produtos mais buscados para licenciamento da Disney Pixar. Outra proeza do primeiro Divertidamente, gente, e talvez a maior de todas elas, foi arrancar lágrimas do estoico Marcudo naquele momento que o nosso amigo Bing Bong fica preso para sempre no lixão das memórias, Marcudo. Foi um filme que me marcou bastante. Na época eu nem tava dando muita bola, até eu vi umas pessoas que eu considero recomendando. Eu fui ver e eu achei genial. Eu lembro que eu debati o filme com a minha mãe, que era psicóloga. Eu fiquei sim emocionado, não só com Bing Bong, mas também com outras partes do filme, né? Aquela mensagem de abraçar a tristeza para a felicidade ser completa, acho que é muito forte. Eu acho que é um filmaço. Eu concordo com o Marcudo. Acho que Divertidamente 1 tem uma genialidade ali em transformar as emoções em serzinhos que a gente pode ver e conviver, né, de uma certa maneira. E, cara, ficou marcado como um dos 10 mais aí da Pixar, né? Pra mim é um momento de genialidade, uma coisa que a Pixar fazia muito, muito bem, que é fazer um filme que numa primeira camada é pra criança, mas que depois tem um monte de coisas que é pros adultos que foram levar as crianças fingirem que não estão chorando no fim do filme. Foi uma agradável surpresa, eu acho. Acho que ninguém tava esperando, porque eu lembro de um meme na época que era assim, peixes têm emoções. Brincava com o fato de que os roteiros da Pixar, monstros têm emoções, e agora são emoções que têm emoções, né? Dava uma brincada com o fato de que eles tentavam colocar emoção em tudo, e aí chegou num ponto que tinha que tratar diretamente das emoções. Então as pessoas estavam um pouco, acho que sem saber o que esperar, e o filme entregou, assim, pros mais diferentes públicos. Eu não conheço praticamente gente que não goste de Divertidamente e que não coloque, assim, num caráter meio de obra-prima. Foi um filme que agradou, assim, a gregos e troianos e pra mim tá, se não no pódio de primeira posição dos meus filmes da Pixar, entre eles, porque
tem esses vários aspectos que o pessoal comentou, né? De trazer a complexidade, de trazer como funciona a mente. Até hoje é uma referência, né? A gente fala, os meus Divertidamente estão cansados. Você brincou aí no começo do podcast, o Divertidamente da Paula virou uma referência, né? Bom, minha gente, eis que 9 anos depois do lado de cá e 1 ano depois no universo da animação, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho ganham a companhia da inveja, do tédio, da vergonha e principalmente da ansiedade, já que a menina Riley troca a infância pela adolescência. Outra troca que temos aqui, queridos, é na direção. Agora o todo-poderoso da Pixar, Pete Docter, passa o bastão para Kelsey Mann, que faz aqui sua estreia na direção de um longa, mas que roteirizou o Bom Dinossauro, como o Marcudo lembrou no último Imperdíveis, fez parte das equipes de animação de Soul, Luca, Dois Irmãos, Red Lightyear e Elementos, e que antes de entrar na Pixar, no ano de 2009, trabalhou também no Cartoon Network e na própria Disney. Eu repito, Bom Dinossauro é um filme injustiçado, e você citou aí que ele teve em Soul e Red. São dois filmes que, de formas diferentes, eu acho que tem paralelos aqui com Divertidamente 2. Concordo, Marcão. E desses, Soul, eu acho um filme lindíssimo, assim, 10 de 10. Vou falar que a dona Flávia Trevisan fez uma caretinha quando o Marcudo elogiou o Bom Dinossauro, hein? Nossa, vou causar. Eu sou hater do Bom Dinossauro. Sou hater real, assim. Eu odeio esse filme. Porque eu acho boboca. Eu acho belíssimo, porém boboca. Não gosto de filmes de animação bobocas. Claro, desculpa, né? Aqui, de novo, estamos falando de animação e eu acho que tem que ter um apelo. Mas Bom Dinossauro foi um filme que me frustrou muito, porque ele é lindo e não passa disso pra mim. Ó, fica aí pros nossos ouvintes, né? Se vocês quiserem opinar, tanto no nosso Instagram quanto o box de comentários no Spotify, pra você dizer, né? Se você tá do lado do Marcudo e defende o Bom Dinossauro, ou se tá do lado da Flavinha e coloca ele quase no piso ali da Pixar, né, professor? Tô com o Marcudo nessa, viu? Eu nem sempre tô com o Marcudo, mas nessa eu tô. Tem Carros 3, não dá, né, gente? É tipo Toy Story 4, não dá. Não, vamos se acalmar, Vamos todo mundo se acalmar. Toy Story 4 é melhor do que Carros 3, tá? Toda a franquia Toy Story ele é superior a qualquer coisa que saiu de carros. Realmente, eu acho que, voltando um pouco pro diretor, ele é um nomão, assim. E muitos dos filmes que ele fez, eu fico assim, só podia ser ele, né? Quando eu vejo que ele tá atrelado na produção ou na direção, eu falo, vai ser bom. Então, Bom Dinossauro também me deu um tapa na cara nesse sentido. Então ficou 2-2 aqui, porque eu tô junto com a Flávia Trevisan. Bom, minha gente, já na dublagem, que é sempre uma atração à parte quando se trata de Divertidamente, temos um elencaço tanto na versão original em inglês, quanto na versão brasileira. Gente, quem faz a alegria tá de volta aqui é a Amy Poehler na versão original e a Mia Mello na versão brasileira. A tristeza, quem faz é a Phyllis Smith lá de The Office e aqui é a Catiúcia Canoro. A raiva tá de volta Lewis Black e por aqui Léo Jaime. A nojinho é a Lisa Lapira e por aqui a nossa Dani Calabresa. O medo é o Tony Hale e por aqui o Otaviano Costa. A ansiedade, a duplinha é Maya Hawke, que todo mundo que viu o original fala que tá roubando a cena, e por aqui Tata Werneck, que não deixa por menos. A inveja é a nossa queridíssima Eio Edebiri, lá de The Bear. Por aqui a Gabi Milani. A vergonha é o incrível Paul Walter Hauser e aqui o Fernando Mendonça. E por fim, quem faz o TED é a francesa maravilhosa Adèle Exarchopoulos. Pegou? E por aqui o Eli Ferreira. Aliás, gente, vocês assistiram o filme em inglês no original ou dubladaço em português, Marcudo? Eu assisti na cabine, que tava bem cheia, a sessão foi dublada, e eu concordo, Tata Werneck é o destaque aqui como ansiedade, apesar de todo mundo estar bem. Eu também vi no dublado e, cara, Tata Werneck me surpreendeu. Eu fui, confesso, com um preconceitozinho, achando que ela ia, né, não fazer nada bem ali. Eu acho a Tata Werneck histriônica, né? Ela exagera tal, mas, cara, ela mandou bem ali nessa voz, interpretou muito bem, encaixou super legal, queimou a minha língua. Ô, prof, sabe o que eu achei incrível, passando aqui pra Flavinha? Ela criou uma voz pra ansiedade, né? Eu mal percebia que era a Tata Werneck, ela criou um novo elemento ali, eu achei isso incrível, cara. Era isso que eu ia comentar, que eu também assisti em português, é um desafio assistir filme de animação aqui no Brasil legendado, né? Você tem que lutar por isso. Então tem muito mais sessões dubladas, eu assisti dublado. E sobre a Tata Werneck, justamente, ela não sobressaiu, o que pra mim é um ganho, no sentido em que
quando a gente vê uma dublagem ruim, você fica assim, minha nossa, você não consegue fazer a imersão do filme, né? Luciano Huck aí, enrolados que nos diga. Então, a gente, como não sobressaiu, como foi um filme que eu consegui entrar na imersão e assistir, eu falei, nossa, entregou super, sabe? Achei que ela não roubou a cena, não me fez ficar pensando sobre ela. Então, ela criou essa voz e entregou 10 de 10 na dublagem. Muito bom. Olha, antes da gente começar a nossa resenha, a Vera por aqui, eu vou pedir pro Marcudo ativar a sabedoria das multidões, que eu tô curioso pra saber o que público e crítica tem achado de Divertidamente 2. Conta pra gente, Marcudo. Sansa, antes da gente trazer as notas dos agregadores, é super válido reforçar o fenômeno de bilheteria que esse filme vem se mostrando, né? Só na abertura, lá fora, ele fez impressionantes $300 milhões, o dobro de Duna 2. No momento que a gente está gravando, com o filme disponível no mundo inteiro, a bilheteria já resvala os $600 milhões, ou seja, já ultrapassa 1 bilhão sem fazer muita força. Indo aqui para as notinhas, Divertidamente 2 conta com 8 de 10 no IMDb, 73 de 100 na Metascore, 3.8 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes tem aprovação de 91% da crítica e 96% do público. Mas chega a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça, que é claro a opinião do centro que lá vem spoiler. Então, Flávia, faça as honras da casa e conta aqui pra gente, ainda sem spoilers. Divertidamente 2, você gostou, amor, ou dá pro gasto? Eu amei. Eu fui pega de surpresa, pra mim foi mais uma vez uma agradável surpresa. Eu não esperava ver o que eu vi no filme. Eu acho que a barra da expectativa do público estava muito alta. Eu, inclusive, tive aula no começo do ano com um professor chamado Aaron McGriff. Ele animou Divertidamente 2, ele tava falando que o clima na Pixar tava assim, a gente precisa entregar, né? Porque todo mundo gostou de Divertidamente 1 e tava todo mundo com a expectativa lá no alto, eu também. E me quebrou de jeitos inesperados, assim, de uma forma positiva. Eu saí muito reflexiva, o filme terminou, eu tava chorando ainda, provavelmente vou chorar neste episódio, mas isso não é novidade, eu sou uma pessoa que chora muito. E chorei, assim, foi muito bom. É aquele choro que você fala, nossa, que bom que esse filme existe. Eu acho que, mais uma vez, eles entregaram uma obra-prima. A Pixar como eu conheço, né? A minha Pixar do coração, aquela que você fala, essa é a minha Pixar. Cara, eu gostei. Achei que é um filme muito intenso. Eu ouvi relatos, inclusive, de pessoas que tiveram reações emocionais. Depois a gente fala mais disso quando entrar nos spoilers, ao ver o que estava acontecendo ali. Acho que ficou faltando, na minha opinião, um pouco mais de coragem. Já sei que nós vamos discutir um pouco disso, para tratar de questões da adolescência especificamente, de questões de transformação do corpo. Eu acho que isso ficou um pouquinho para trás. Estou recebendo olhares de morte aqui. Eu vou derreter, vou sumir daqui a pouco aqui, animadamente, mas acho que é um filme muito bom, só que não é um filme para criança. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Quando eu saí da cabine, eu falei pro pessoal que eu achava que Divertidamente 2 estava por um, que nem Furiosa tá pra Estrada da Fúria, né? São duas boas continuações, mas com originais em níveis muito altos para alcançar. E Divertidamente 1 continua sendo o meu filme preferido da Pixar, né? E é por isso que eu tinha grandes expectativas com o 2, e a Pixar, sabendo disso, já coloca aquela bela trilha original do filme antes de começar, né? Pra gente já entrar naquele clima de nostalgia, e eles quebram com umas guitarras de rock, assim que a gente entra na história, com aquele jogo de rock que vai guiar a trama do filme, e essa quebra repentina é um anúncio da temática do filme, né? A gente vai acompanhar a ruptura da infância da Riley para pré-adolescência, né? Eu comentei no Imperdíveis que eu recomendei o filme, e tematicamente ele tem paralelos com outro filme da Pixar, que é Red, Crescer é uma Fera, né? Os dois tratam mais ou menos de uma mesma fase do crescimento da menina. O primeiro, Divertidamente, já é mais universal, digamos assim, aqueles sentimentos são mais comuns a todo mundo, né? Mas eu acho que o 2 lida muito bem com essa questão da ansiedade, né? O legal de Divertidamente é justamente saber apresentar a complexidade dos sentimentos, né? Ainda que eu acho que, nesse caso, a primeira e a segunda camadas, que o Thiago estava falando, sejam muito distantes, né? Assim como em Soul, outro filme da Pixar, que eu adoro, eu acho que a primeira camada que as crianças vão aproveitar está muito distante da mensagem que o filme passa. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma ótima opção no cinema para a família inteira.
Eu acho que quem consegue ir mais fundo vai se identificar, pode se emocionar, que nem aconteceu com a Flávia, né? E quem fica na superfície vai ter uma experiência lúdica, bem colorida e divertida. Eu prefiro ideias originais do que esse mar de sequências, mas isso aqui é um acerto da Pixar e a gente tá vendo nas bilheterias. Bom, gente, eu queria começar aqui, eu não acho que é um spoiler, né? Mas com uma emoção que aparece 2 ou 3 vezes de forma muito rápida, que é a nostalgia, que é a minha emoção dominante, né? Se fosse fazer o meu divertidamente, quem estaria no comando seria a nostalgia velhinha, né? Tão fofa, que deve aparecer em outras sequências, imagino eu. E a nostalgia, né? Essa coisa de voltar pro lugar quentinho é muito forte, por isso a gente vê tantas sequências por aí, né? Não tem jeito de escapar. E a gente já começa com um paradoxo nessa sequência aqui, que é: se você inovar muito e sair muito da caixinha, você vai decepcionar quem entra nesse filme esperando, entre aspas, por mais do mesmo. Porém, se você fica muito perto da árvore original, você foge um pouco do DNA da Pixar de trazer inovação. E eu acho que o filme ficou no meio do caminho, então ele vai agradar uma parte do público e não vai agradar muitos críticos que esperam mais ousadia, esperam uma coisa diferente, esperam algo a mais, principalmente da Pixar, que ficou muitos anos trabalhando nessa sequência aqui. E eu também acabei ficando um pouco no meio do caminho. Eu gostei, né? Eu não amei como a Flá, acho que tá bem longe do Dá Pro Gasto. Eu gostei, eu acho que o filme tem grandes momentos. Mais à frente a gente vai falar de uma crise de ansiedade que pra mim é o auge. Aliás, nunca imaginei que alguém pudesse colocar em tela com tanta exatidão algo que eu passo praticamente todas as semanas da minha vida desde que eu tenho uns 15 anos. Mas eu tô muito com o professor. Eu acho que quando a gente entra na adolescência, né? Aliás, coming of age, né? Eu não gosto das expressões em inglês, mas é tão bonito, né? Essa coisa de coming of age. Tem tanta coisa para ser explorada e eu acho que o filme ficou muito restrito ao campo de hóquei ali fechadinho e perdeu boas oportunidades. Mas a gente tem que lembrar aqui, né, gente? 5 mais 4 são 9 emoções, né? E você tem, numa animação, 1h30, 1h40, você não pode passar muito disso, senão você perde o público infantil e infanto-juvenil. E você precisa dividir tela entre as 9 emoções, mais a Riley, mais a família da Riley. Como fazer isso funcionar? Não é fácil. Então você precisa eleger um personagem de ponta, né? Protagonistas. A gente tem, de novo, a alegria protagonizando e a depressão como antagonista. Lembrando, né, gente, que no primeiro filme, na minha opinião, a grande vilã não era a tristeza e sim a alegria, né? Porque a alegria queria predominar diante de todas as outras emoções. E aqui a gente vai ter um contraste da alegria com a ansiedade. Mas, gente, como primeiras impressões, ainda sem spoilers, eu posso dizer, é um dos melhores filmes da Pixar, sobretudo dessa última fase de pouca criatividade, né? A gente se habituou aí a ver uma Pixar brilhante nos primeiros 10 anos, excelente nos segundos 10 anos e na última década, né, muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Então, pra mim, o Divertidamente 2, sem dúvida, é um ponto alto. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Bom, agora que o Marcudo liberou os spoilers, podemos falar com mais detalhes aqui de roteiro, direção, trilha sonora, as dublagens, a cena pós-créditos e, claro, a inevitável, né, gente, comparação desse aqui com o filme lá de 2015. Gente, eu sugiro que a gente separe aqui os pontos positivos dos negativos para facilitar para todo mundo que tá ouvindo. Conta aí pra gente, Flavinha, o que você achou que esse filme tem de melhor, que te conquistou e de não tão bom assim? Nossa, eu tô com receio de esquecer de falar alguma coisa, porque conforme vocês foram falando, eu fui adicionando no que eu já queria falar, então talvez eu entre pra falar várias vezes, mas assim, definitivamente, pra mim, o grande ponto positivo desse filme foi a tradução visual, conforme você acabou de falar, de coisas muito complexas e literalmente abstratas. No português, a palavra alegria, tristeza, nostalgia são substantivos abstratos. E como abstratos é difícil ter uma tradução tão concreta. E a gente não só teve uma tradução concreta, como a gente tem cor, a gente tem formato, a gente tem tamanho, a vergonha ela é masculina e grande, né? A inveja ela é pequena e verde. Então tem uma série de signos visuais que trazem, né, pra gente. E eu acho que, pra mim, assistindo, e você já falou sobre isso, e eu já vou trazer, que é o momento da crise de ansiedade dela, é o ponto alto do filme. Foi quando eu fiquei completamente calada, as lágrimas caíam do meu rosto, a minha amiga do meu lado também.
ver traduzido visualmente foi muito impactante, assim, é muito impactante. Ver que ninguém consegue acessar, né, naquele momento que tem aquele turbilhão e nem a ansiedade mais está na rédea do controle, a alegria consegue perfurar aquele turbilhão, tenta tocar na ansiedade, a ansiedade não tá ali, mas pra mim, quando fica muito claro que nesse momento não há senso de si, o senso de si não está consolidado, eu não sei como que alguém pode falar um A sobre esse filme. Eu demorei 10 anos de terapia pra entender o que acontece comigo. O filme demorou 2 minutos, 3 minutos pra me mostrar o que acontece. Eu acho que é um filme quase educativo, quase necessário. Passem nas escolas, sabe? Assim, se você tem filho, se você não tem filho. O Marcudo falou, é um filme pra família toda. Mas cuidado, porque talvez tenha que... Você precise ter... A minha amiga que foi comigo falou, precisa ter aviso de gatilho, né? Às vezes é um pouco forte. Pra mim foi muito impactante. E talvez você precise abordar um pouco antes, né, o que vai acontecer. Eu achei que o filme foi muito corajoso, ao contrário do que o restante da banca acha aqui. Eu achei que ele foi corajoso de se propor a esse desafio de traduzir visualmente coisas muito complexas e delicadas. E eu acho que ele foi muito bem sucedido nesse sentido. Um ponto que eu acho negativo, que eu também estava debatendo com essa minha amiga, foi que no filme, aqui como liberou os spoilers eu vou falar, no filme a Riley, ela consegue se acalmar sozinha. A Riley, ela sai da crise de ansiedade sozinha. E ela, no filme, tem 13 anos e ela tá passando por aquilo pela primeira vez. Aí eu achei que a parte do roteiro... porque na vida adulta, pelo menos, eu fui experimentar minha primeira crise de ansiedade lá pelos meus 20 e tantos anos, eu não sabia e eu precisei de ajuda externa, sabe? Eu achei que o filme talvez seja meio utópico no sentido de que no primeira crise de ansiedade dela, ela já conseguiu se acalmar. Por outro lado, fica claro que foi a alegria. A alegria conseguiu um pouco trazer a Riley de volta e eu achei belíssimo. Nossa, esse até me emociono, que foi aí que eu chorei, que o filme enfoca na mão dela tocando no banco, nos patins do rock, no sol batendo na cara, que são o tato, o olfato, o paladar, a audição, que é quando a gente precisa se fazer presente após uma crise de ansiedade. Eu entendo o que você está dizendo, Flávia. Mas é mais simples, né? Porque ela é uma criança, não é uma crise absurda também, mesmo que ela não tenha tato para lidar com isso. Mas seguindo nisso que você estava falando da representação física de coisas intangíveis, né, que eu acho que a Pixar fez muito bem isso e está fazendo aqui também, de novo, né, que não tinha feito no primeiro com relação ao cérebro, né, que os sentimentos saem viajando pela mente da Riley, depois da puberdade, chegar fazendo aquela bagunça toda. Né, eles passam por lugares bem curiosos, que nem aquela parada das profissões, o castelo de almofadas, onde fica a imaginação. O fluxo de consciência foi o que eu mais gostei, né, muito legal, porque uma hora tem um filme, tem uma música, mas sempre tem alguma comida passando por lá. E uma hora ele é interrompido pelo Vale do Sarcasmo, que eu achei muito legal também, o negócio vai ficando cada vez maior. Tem o Cofre dos Segredos, né, onde ficam aqueles personagens da infância, que nem o Bluff, que é engraçado, é uma sátira de uma série bem infantil do Mickey, que tem aquela pochete mesmo, que oferece aquelas opções para resolver as coisas, né, aquele personagem de videogame com aquele golpe especial muito eficiente. Né, são personagens que trazem umas risadas boas, né, e é um momento que Divertidamente 2 também se permite experimentar com umas técnicas diferentes, o que vem se tornando comum na animação depois dos Aranhas Verdes, ainda que aqui seja uma coisa bem mais contida, né? Mas infelizmente nenhum desses personagens tem a carga dramática do inesquecível Bing Bong do filme original, eu preciso dizer isso aqui. Mas o setor mais importante da mente é aquele mais profundo, onde ficam enraizados os sentimentos que criam nosso senso de si, né? E quando a ansiedade assume, né, aquele espaço que só tinha raízes positivas vai começar a tomar, vai ser tomado por memórias pensando no futuro, né? E a solução para aquilo tudo é deixar que as memórias ruins também façam parte da nossa raiz, porque a gente é uma costura de todos os nossos sentimentos bons e ruins, né? E de novo, é a solução que eles tiveram no primeiro filme, né? O Sam estava falando que eles se repetiram aqui na estrutura e também na solução. Falando sobre a ansiedade, eu vou discordar dos realizadores, que eles tratam a ansiedade como um sentimento secundário nas mentes adultas da mãe e do pai da Riley, né? Ela fica lá escondida atrás da porta, só aparece
Quando a Riley tá na mesa de jantar e fala que vai sair, não sei o quê, quando eles veem que ela tá crescendo, né? Porque a ansiedade, em doses maiores ou menores, é uma presença constante na cabeça de qualquer pessoa adulta, né? Em muitos casos, no meu, pessoalmente, acontece demais. É um dos sentimentos que mais se apossam dessa mesa de controle do nosso cérebro, né? E não tem certo ou errado aqui. A ansiedade pode ser positiva ou negativa. É a carga ou controle que a gente consegue ter sobre ela que vai definir. É por isso que faz sentido no filme que assim que ela surge na Riley, se ela tem nenhum tipo de controle, a ansiedade ser uma vilã, né? Eu vi o Kelsey Mann falando que a princípio ela foi pensada como uma vilã, mas em muitos momentos ela traz resultados positivos para a Riley também, né? Aliás, não dá para deixar de citar aqui o ótimo podcast Vulneráveis Futebol Clube do nosso Sansa. Eu acho que tem muito a ver com essa questão. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pois é, Marcudo. Eu achei que a ansiedade, ela claramente é a vilã. Mas é uma vilã que tem um arco interessante, né? Aquele momento ali em que a alegria consegue tirar a ansiedade do turbilhão, é uma coisa, aquilo me marcou muito, porque todo mundo também que tem ansiedade, que já teve alguma coisa assim, em algum momento teve o pensamento de, não, eu funciono melhor quando eu tô desse jeito, porque eu fico alerta, eu fico espertão, me ajuda a pensar nos possíveis desdobramentos, que é aquela telinha da ansiedade, né, que ela vai vendo lá, que ela obriga a criatividade a pensar em cenários possíveis. Em algum momento, alguém já pensou isso? Eu já pensei várias vezes, não, desse jeito, né, antes da terapia, antes do remedinho, eu já pensei isso, que quando eu tô desse jeito, eu me preparo, eu tô rápido, eu tô esperto. E a ansiedade fala isso, né? A hora que ela sai dali, não, mas era pro bem. Eu tava fazendo isso pro bem dela. Só que perde a mão, né? Perde completamente o controle. E aí a coisa se desdobra e vira aquela situação complexa. Eu fui ao cinema com a minha família, né? Vocês estavam falando bastante aí. E eu tenho uma adolescenta de 17 anos. E ela ficou em silêncio. Assim, o filme todo, ela foi ficando pra dentro, assim, a Maricota. E aí ela foi ficando pra dentro, quieta. Quando terminou, a gente olhou pra ela, e aí? Ela falou, eu tava aqui pensando que a minha cabeça funciona exatamente assim. E aí depois a gente começou a conversar e tal, aí falamos pra ela, a gente reconheceu ali o sarcasmo. Aí ela virou os olhinhos pra cima, assim, falou, até parece. Daí nós falamos, aí, ó, tá aí, é esse, exatamente esse. Ela se recusou a assumir, mas tava na cara. Mas os adultos que estávamos em 4 adultos, todo mundo ficou assim de, porra, essa crise de ansiedade aí, meu Deus do céu. Deu ruim. A esposa de um amigo meu começou a ter uma crise de ansiedade no meio desse momento. Foi um gatilho, ele me contou, falou, cara, ele não pôde ir com ela foi com uma amiga e tal, e aí ela, engatilhou ali, porque o bagulho é forte, quem já teve sabe que, né, respirar, e eu concordo muito com a Flávia nisso, é realmente um ponto do roteiro. Eu acho que seria mais legal se as amigas, naquele momento, parassem o jogo e fossem lá, as amigas originais, né, não as novas amigas, fossem lá e dessem a mão pra ela e falando, nós estamos aqui contigo, você vai sair dessa, respira, tal, pode realmente dar uma ideia de que, eu consigo sair dessas merdas sozinho, só respirando fundo aqui, né? E não é exatamente assim que o bicho pega, né? Então, acho que teve esse problema. E aí a minha questão toda com o filme, que eu acho que ele podia ter ido um pouquinho além, é que tem um detalhe, né? Quando aparece lá a sireninha da puberdade, a alegria pega e joga lá pra trás, né? Manda lá pro fundo. Então, isso dá uma segurada. E aí tem aquele momento tenso ali em que a Riley entra no vestiário e as meninas estão se trocando.
um momento ali que eu fiquei tenso, eu falei, não, a Pixar não vai, calma, Pixar, vai ser comercial do primeiro sutiã? Não dá, calma, né? Só que aí eu acho que eles desviaram demais, né? E para mim, a sensação claramente é de medo. Vamos usar uma das emoções ali. Acho que o medo tomou conta naquele momento, a Pixar falou, eita, como é que a gente lida com as meninas que estão com o corpo mudando, e aí a outra entra no vestiário, ai meu Deus, o que a gente faz? Resultado, não faz. E aí fugiram dessa conversa, né? E acho que perderam uma oportunidade boa ali, ou eles estão guardando isso para o 3. Gente, deixar meus 2 centavos sobre esse tema aqui, principalmente a ansiedade, essas emoções reprimidas, professor, será que a gente pode dizer assim? Eu vi o pessoal, né, li que o pessoal da Pixar optou por deixar de fora propositalmente desejo sexual, ciúmes, culpa, né, por exemplo, por considerarem coisas muito pesadas para os 13 anos da Riley, né, ela tá muito encostadinha no outro filme, é praticamente uma sequência imediata, né, e eu achei isso bem interessante e até justo, pensando que a gente precisa ter algum foco aqui, né. Eu li também que eles falaram que fizeram ansiedades, que pra mim é a cara do Papaléguas, né? A ansiedade é igualzinho o Papaléguas, que é acelerado, né? Sem nariz de propósito, né? Porque quando a gente tá numa crise de ansiedade, muito ansioso, a gente tem dificuldade de respirar, por isso que ela não tem nariz. E, gente, a gente tá cansado de saber, né? Que a depressão é um embate nosso com o passado e a ansiedade é um embate nosso com o futuro, né? Essa dificuldade de estar ali, de estar presente, como a Flávia bem lembrou, as pequenas sensações, né? O tato, o olfato, o paladar trazem a gente para o presente e quando a gente está em crise assim, a gente vai ou para o passado ou para o futuro. E eu acho, gente, que quando a gente tem uma certa idade, comigo foi lá pelos 15 anos, mais ou menos, além da nostalgia começar a se fazer presente, a gente começa a ter uma consciência da nossa finitude e isso faz a ansiedade assumir o controle muitas vezes como a gente vê ali. Aliás, é legal observar como o controle das emoções, ele é pequenininho no primeiro filme, cabem mais ou menos 2 ou 3 e ele fica enorme, né? A partir do momento que ela é uma adolescente, ele fica gigantesco, né? Acho bem legal a gente reparar nisso. E essa coisa da ansiedade mover, né? Em vários momentos ela é movida pela ansiedade. Eu me pergunto, a gente em muitos momentos é movido pela ansiedade? Ou a gente é movido pela iniciativa, pela proatividade, pelo próprio medo, né? Eu senti uma falta de associação visual, não sei se eu tô pedindo demais, da ansiedade com medo, né? O medo fica um pouco de lado nesse filme, ele podia estar mais presente, afinal de contas, em muitos momentos ela tem medo ali, né? Mas eu, cara, assino embaixo, Flávio, de tudo que você falou, como uma pessoa, de novo, como uma pessoa que já teve muitas crises de ansiedade, a gente vê que aquela cena poderia ter acabado um minutinho antes, só que eles dão uma forçadinha e é disso que eu gostei. E aí sim tem ousadia. Né, eles poderiam ter acabado antes, mas eles vão esticar essa corda para os ansiosos olharem para a tela e falarem, puta, é isso, cara, é isso que eu sinto, esse é o gatilho, é assim que eu fico, é uma coisa que você fica paralisado. A própria ansiedade está paralisada naquele circuito ao ponto de não conseguir mexer os olhos, né? Ela está completamente parada, fazendo com que a Riley entre em parafuso. Então achei aquilo muito interessante. Eu gostaria só de ter o universo físico um pouquinho mais expandido, não tão restrito às mesmas amigas, ao mesmo universo. Eu acho que a história não caminhou nesse sentido. Agora, por dentro, o Marcudo trouxe vários momentos muito legais, vários personagens interessantes que arrancaram um sorriso, e é verdade, Marcudo, ninguém se compara ao Bing Bong, vocês vão me desculpar, não imagino bonequinhos dos outros, e eu tenho uma pelucinha aqui do Bing Bong, e, cara, aquele abismo do sarcasmo, né, acho que esse é o nome, genial, né, aquele minutinho do sarcasmo é incrível, porque a gente vê as crianças tentando usar ironia e sarcasmo, né, os adolescentes, e eles ainda não sabem exatamente o ponto de usar, né, esse, entre aspas, recurso, né, então fica um tosco, mas um tosco gostoso, porque é bastante reconhecível também. Eu acho que quando você para pra pensar em como eles traduziram visualmente as coisas, você vai vendo e fala, meu Deus, que genial, o abismo do sarcasmo, ele destrói, né. Você vê que ele cria um vale, existe construção. Então, se você for parar pra pensar, como o sarcasmo, na verdade, é uma leve morte, né? Você meio que desistiu um pouquinho. Eu sou muito sarcástica. Então, é um pouco do... Eu não vou lutar por me fazer entender. Eu não tenho alegria, não tem nada. Você destrói. O sarcasmo, ele destrói ali algumas das estruturas, né? Então, vai pra esse lugar de dismiss, sabe? De tirar. Outra coisa...
Você tá falando que você sentiu falta, e eu concordo plenamente, de um pouco mais de conversa entre a ansiedade e o medo. E em alguns momentos o filme faz a Riley agir sem a gente saber necessariamente quem que tava no controle. Então a gente acaba, né, aceitando, mas a gente viu colaboração da vergonha com a tristeza, né? Eles se entendem bem ali. Então eu acho que é muito interessante pensar sobre esses diálogos, como existe uma colaboração no final das contas. Ô, Flávio, você viu a galera falando que a vergonha era a fimose? Não vi, mas a vergonha é masculina no filme, hein? Mas é interessante, eu acho muito legal como ela é grande e uma hora ela pega todas as outras emoções, fisicamente. Você fala a vergonha, ela pode subjugar as outras emoções. Dependendo com quanta vergonha você tem, você não vai ter outra emoção no controle. A sua vergonha, ela pode te imobilizar, sabe? Então, as outras emoções reprimidas... Mas eu queria defender um pouquinho a Pixar no sentido de você tava falando assim, puxa, não abordou um pouco sobre essas mudanças corporais. Quando você tava falando, professora, eu falei, meu Deus, ele vai entrar lá, ele não vai entrar. Eu achei que você fosse comentar, tipo, quando a Riley entra no vestiário, eu achei que a Pixar talvez fosse entrar numa possível questão de homossexualidade. Eu fiquei, será que eles não foram? Porque por que eu acho? Escolhas precisam ser feitas, não dá pra abraçar o mundo. Você quer ver um filme sobre transformação física? Vai ver Red, professor. Temos aí um filme inteiro sobre isso, você entendeu? É o filme sobre transformação física e fedor, e desodorante, menstruação e puberdade. Então, assim, vamos com calma, tá bom? A gente teve todo um filme pra abordar a questão mental e eu acho que eles foram magistrais. Nós somos aqui todos adultos, mas não, todo mundo aqui é ansioso. Não é tanto sobre ser criança, não é tanto sobre ser mulher, mas pra mim, eu fui com outras 2 mulheres e o diálogo, eu não sei se pra vocês a voz, gente, a cena, além da crise de ansiedade, na crise de ansiedade, as vozes ficarem, eu não sou boa o suficiente, eu sou uma amiga legal, eu não sou uma boa pessoa. Essas vozes ficarem falando alto, eu falei, gente... E ela não ter o senso de si sólido naquele momento, porque o senso de si estava em reconstrução, eu falei, caramba, gente, como é que alguém... Meu Deus do céu! E a gente é adulto, a gente tá falando de uma ansiedade com a qual eu convivo há muito tempo, mas a Riley, ela acabou de chegar. Puta, Flá, eu tô muito com você em praticamente tudo que você falou aí. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu não achei tão bem construído visualmente no filme, a ideia é boa, mas acho que não passaram pra imagem tão bem, é a coisa das convicções, né? Como a convicção vai sendo destruída, vai sendo apagada, vai sumindo, porque afinal de contas é um pilar, né, dessa adolescente que tá crescendo aí. Então, pra mim, aquilo assim, se eu sou uma criança, eu não entendi absolutamente o que tá passando ali. Como adulto, eu já achei um pouco confuso. E visualmente, aquela arvorezinha, cara, pra mim deixou muito a desejar em relação ao que a gente viu no filme lá de 2015, né? Eu posso até... Eu concordo. Por outro lado, eu achei... Quando ela tem um senso de si positivo, ele é arredondado e azuladinho, né? Quando é ansiedade, ele é laranja e bicudo, né? Pode não ser bem resolvido, mas de certa forma eles trazem elementos visuais. Eu achei que me lembrou uma coisa quase meio áurea, quando o senso de si dela era bem resolvido do alto de uma pessoa que tá entrando, né, na puberdade. Ele me lembrou quase uma imagem meio áurea de uma santa, ao mesmo tempo que uma árvore. Eu achei que eles não exploraram, mas fica claro que são muitas convicções, que as convicções não necessariamente são positivas, né? Na hora que o mar entra, você vê que... E eu falo isso com uma dor, porque eu tenho várias convicções que me atrapalham. Várias coisas que eu olho pra mim e eu falo, nossa, por que eu tenho essa certeza de que eu não vou conseguir fazer alguma coisa? E tem lá tem uma raiz que eu construí em algum momento, um evento traumático me fez acreditar que eu não consiga fazer isso, sabe? Então, eu acho que Divertidamente essa franquia que abre muitos diálogos, sabe? Que você pode passar horas conversando, porque fala diretamente sobre a essência humana, por mais que a gente esteja falando sobre uma criança... que tá entrando na puberdade, todos nós aqui, a gente teve pontos de reconhecimento e de empatia, e eu acho que esse lance das convicções, eu amei que acho que a tristeza pergunta pra alegria, né? Tipo, você não tem medo? A nojinho pergunta, você não tem medo de na hora que as convicções caírem na água, criar convicções negativas? Eu achei a alegria curiosa nesse filme, porque a alegria, ela não foi tão protagonista. De forma deliberada. Quando a ansiedade chega, a alegria, diferentemente da presença da tristeza no primeiro filme, a alegria, ela decide abrir um espaço para a ansiedade no primeiro momento. Tem hora que ela dá passos para trás e permite
que a ansiedade tome as rédeas. Outra coisa bacana que ficou no subplot, eu não sei se vocês notaram isso também, é o amadurecimento da tristeza, né? Ela é tão mal resolvidinha no primeiro filme, num bom sentido, porque, cara, ela não se encontra, ela atrapalha tudo, tá sempre chorando naquela posição engraçadinha, né? E aqui ela tem um amadurecimento muito interessante. E, professor, outra coisa acho que é legal de mencionar é a alegria é amarela, né? E a raiva é vermelha, né? A gente deixa a ansiedade justamente no meio dos dois, cor de laranja, né? Perfeito, Sansa. É muito isso, cara. E é interessante também algumas coisas que eu super concordei agora com a Flávia. Realmente não dava pra tratar de tudo. Eu acho que a gente às vezes fica querendo que a Pixar resolva todos os nossos problemas de uma vez só, né? E aí é a nossa ansiedade aqui, laranjinha, gritando aqui dentro. Eu vim ver o filme da Pixar, faz tudo. E ela começa a rodar loucamente dentro da nossa cabeça, né? E aí, uma coisa que não sei se todo mundo pegou, né? Mas a Flávia trouxe aí agora, que é a mãe, né? Quem toma conta ali nas coisas é a tristeza. E no pai é a raiva. E aí, gente, com um pai raivoso e uma mãe triste, só resta ansiedade para Riley. Não tem como fugir disso, né? É complicado. Mas uma coisa que me pegou demais também no filme foi nesse senso de si, né? Nessa construção da identidade, como a gente tem, né? O que vocês estavam falando aí, nós temos crenças limitantes, né? Nós temos coisinhas ali que vêm e que não fazem bem pra gente, mas fazem parte de nós. Não temos muito como fugir disso. E nesse caso, ela tá nesse momento dessa construção. É nesse momento ali que tem coisas que estão na gente, adulto hoje, que nasceram lá quando a gente tinha 12, 13, 15 anos, e que estão ali até hoje, né, sustentando essa árvore que somos nós. Mas, ao mesmo tempo, o filme diz, aceita, cara, você é isso, tá tudo bem. A gente é a mistura. Porque a visão alegre, a visão da alegria, que era aquela existência que a Riley tinha antes de chegar à puberdade, não é real. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa amiga. Cara, ninguém é só isso. E acho que é essa a grande lição do filme. Você não é só bonzinho, você não é só legal. Você é uma mistura de um monte de coisas que nem sempre são as melhores. Você é tudo isso e tá tudo bem, né? Isso, junto ao final, quando a gente tem ali a ansiedade sentada e ela ganha um chazinho e fala, vamos lembrar das coisas que você não pode controlar. O que a gente pode controlar? Cara, 10 anos de terapia, deram na minha cara naquela hora, assim, pá! Né? Concentre-se naquilo que você pode fazer e não no que o mundo está fazendo. Concentre-se naquilo que você consegue controlar. Nesse momento, o filme, explode, né? Mas, de novo, eu fiquei pensando muito que o filme, assim, acho que a idade mínima é a idade da Riley. Sabe, você precisa ter 13 anos ali. Se você tem menos que isso, você vai achar, olha, um monte de gente colorida pulando na tela. Só. Mas dada Riley pra cima, o bicho pega. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a Pixar tá evoluindo para cada vez mais ter essa segunda camada distante da primeira. Então as crianças sempre vão gostar, sempre vai ser colorido, sempre vai ter os bichinhos e tudo mais, mas as mensagens estão ficando cada vez mais profundas. Eu acho isso bom, mas eu acho que tá funcionando por enquanto. Né? Ô Marcudo, aproveitando que você pegou a bola, traz um pouquinho aqui pra gente aquela cena pós-créditos, né? O que você achou dela? Se ela pode ser uma deixa pro que vem por aí? Demora um pouquinho pra ela entrar, né? A gente tem muita gente nessa equipe de Divertidamente 2 envolvida e que bom que isso acontece, mas pode ser interessante pra uma possível sequência aí. Eu sou meio contra cenas pós-créditos, que a gente viu no nosso programa do Não Aguento Mais, mas essa eu achei legal, eu achei que funcionou com a história, né? O filme volta lá pro cofre das lembranças e aquele grande segredo sai de lá de dentro e revela que a Riley tinha queimado um tapete, né? Nada mais do que isso. Mas aí a Alegria cita alguma outra coisa que eu não lembro e ele volta lá pra dentro e fecha a porta, né?
Talvez seja um indício que mais sentimentos, com certeza mais sentimentos vão aparecer no próximo filme. É uma deixa, mas acho que é uma cena pós-crédito que funciona ao contrário da maioria. Aí, Marcudo, o interessante dessa cena pós-crédito é que ela se resolve, né? Eu não acho que ela deixa dica para um Divertidamente 3, não. Ela só coloca ali e faz uma piadinha boa, né? Achei que era o xixi na piscina, a gente ri, acabou, tá ótimo e fim, né? Eu acho que tem tudo para ter um Divertidamente 3, aí sim, num outro contexto, numa outra ideia. Será? De repente a Pixar tem uma coragem aí de fazer a Riley olhar para uma menina e depois olhar para um menino e falar: ih, qual que eu gosto? Gosto dos dois? Que alegria! Né? E a alegria ganha uma companhia ali, né? Um serzinho ali fofo para acompanhá-la, chamado tesão, vai que, né? Mas o filme se resolve bem ali, sem ficar esticando demais para gerar uma continuação, sabe? Acho que isso é o mais bacana, porque ele se resolve bem ali. Se não tiver, não teve, e a gente tá feliz, e vamos embora, toca o barco. Mas se tiver, a gente vai gostar muito também. Que agora eu quero saber, né? O que mais tem guardado nos outros cofres? Porque não tem só um, hein? Professor, tem admiração, tem calma, tem espanto, excitação, horror, surpresa, romance, desejo sexual. O que não falta, né, Flavinha? São emoções para serem abordadas numa sequência 3, 4 e por aí vai. Eu só queria falar que pra mim a cena pós-créditos, ela serviu muito mais do que saber qual era o segredo. Serviu pra gente ver a mente... Onde foram parar essas emoções na mente adulta? Porque era o que eu ia pensar. Eu tava assim, tipo, gente, mas tá, chegaram essas emoções. E quando a gente viu no primeiro filme a cabeça do pai e da mãe, as 5 emoções primordiais é que estavam no controle. Mas cadê a ansiedade na cabeça do pai e da mãe? E aí o filme responde isso falando, ela tava ali atrás da cortina. Elas não são, como o próprio Marcudo falou, elas não são protagonistas, né? São secundárias. E aí a gente pode colocar passível de crítica, se é, se não é, fico em dúvida. Mas pra mim serviu como pra trazer uma resposta a cena pós-créditos, mais do que o lance do segredo dela. E eu vou entrar junto com o Marcudo aqui, eu sou pouquíssimo fã de sequências. Eu não sou a pessoa das sequências. Eu acho que Toy Story é um dos poucos, Toy Story e Como Treinar Seu Dragão são uma das poucas franquias que as sequências entregam bem. Eu amei Divertidamente 2, mas não achei que eles estavam indicando Divertidamente 3 e tenho um pouco de medo, porque tá cada vez ficando mais complexo. Se anunciaram Divertidamente 3, o meu medo vai tomar a rédea, porque eu vou falar como... Porque, assim, eles estão chegando num limite de que já faltou nesse filme, né? Aqui nessa discussão já a maior parte de vocês sentiu falta de abordar outras questões, porque nós somos complexos, né? Alguns de nós vai querer, puxa, e onde vai parar essa parte do corporal? E onde vai parar? Então, se eles forem mostrar mais, as escolhas vão ser cada vez mais nãos do que sims. Tenho receio do futuro. Muito bem, minha gente. Fazendo aquela brincadeira, né, que a gente ama fazer por aqui quando se trata de Pixar, eu quero saber de vocês, gente. Levando em conta todas as 28 animações do estúdio, de Toy Story 1 a Divertidamente 2, passando por clássicos como Procurando Nemo, Wall-E, Monstros S.A., Os Incríveis, Up, Luca, Soul, Red, Viva, Ratatouille e todas as sequências que a gente tem aqui, vocês colocariam esse Divertidamente 2 na prateleira de cima, do meio ou debaixo da Pixar, professor? Cara, eu coloco na prateleira de cima. Acho que justamente a forma de mostrar as emoções e a sequência da crise de ansiedade entrou assim pro Olimpo das representações visuais dentro da animação. Você tome cuidado pra falar do meu estúdio aqui, que minha garrafa d'água é da Pixar. Mas eu coloco nas prateleiras no topo. Pra mim tá ali Soul, Divertidamente. Realmente... eu coloco lá em cima. Concordo que a Pixar não é só prateleira de cima. Tem, né, Carros tá aí, tudo bom. Temos aí o Bom Dinossauro. Mas esse Divertidamente 2 tá lá, tá na prateleira de cima. Eu acho que tem muito, assim, se ir revelando. Já quero assistir mais 2, 3 vezes o filme pra ir pegando as nuances que a gente tava falando, né? Que tinha mais no primeiro filme. Então, definitivamente,
prateleira de cima. Bom, pra mim, o primeiro filme vai na de cima, na frente da fila. O segundo também, mas vai mais pro final, né? Tem essa questão que a estrutura dos dois realmente bem parecida, mas fazer isso, ainda entregar um filme dessa qualidade não é fácil. Por isso eu acho que merece ficar no lugar mais alto. Gente, quem escuta o SQLVS há mais tempo, sabe que quando a gente fala de coisas da Pixar, né, das animações, eu considero que tem uma prateleira. Não acho que tem prateleira de baixo, tá? Eu considero que tem prateleira do meio, a de cima e um mezanino pequenininho, tá? E nesse mezanino eu coloco Divertidamente 1, Procurando Nemo e Wall-E. Cara, são as 3 que eu fico alucinado, que eu já vi mais de 10 vezes, que eu sou apaixonado, que eu sei as falas antes delas acontecerem. Então, pra mim, esse é o mezanino. Divertidamente 2, eu tô em dúvida se ela tá na do meio ou na de cima. E essa nossa conversa, cara, foi tão interessante, tão gostosa, tão produtiva, que eu vou deixar ela na de cima, tá, Flavinha? Ai, muito bom, gente. Olha só. A Lari Chileguel, codinome Lariposa do Amor, queria muito estar nesse programa aqui. Ela é uma grande fã de Divertidamente, mas por motivos maiores não conseguiu estar aqui com a gente. Mas olha só, ela separou o seu top 5, os 5 filmes da Disney Pixar que ela mais gosta, e ela vai trazer pra gente aqui agora. Vamos ouvi-la. É uma pena que eu não tive a oportunidade de assistir Divertidamente 2 e comentar aqui com essa mesa maravilhosa. Mas a verdade, vocês vão ficar de cara, mas aqui em Portugal, o meu Malvado Favorito 4 vai estrear antes, tá? É muita sacanagem. Mas como eu sou uma Pixar maníaca assumida, eu tive que aparecer aqui de alguma forma e vim falar o meu top 5 filmes da Pixar. Vambora? Em quinto lugar, Viva, a Vida é uma Festa. Esse filme mexe com o meu coração de um jeito que é difícil de explicar. A forma como a narrativa aborda a morte, um tema tão delicado, mas também de um jeito tão singelo e bonito, é das coisas mais lindas que eu já vi num filme. Em quarto lugar, Up, Altas Aventuras. O filme chega com os 2 pés, arrancando lagriminhas nos primeiros 5 minutinhos. É aventura e lição de vida para ninguém colocar defeito. Em terceiro lugar, Monstros S.A. Eu amo essa história. Eu acho tão criativa. Eu adoro a dinâmica do Sully e do Mike. Eu dou risada, eu me emociono. Também tem a Boo, que é a coisinha mais fofa. Ele é um filme lá do início da Pixar, né? E eu tinha que colocar um para representar essa fase que eu considero de ouro do estúdio. E em segundo lugar, Divertidamente. Eu sou muito louca por esse filme. Eu me identifico, na verdade a gente se identifica um pouquinho com cada uma daquelas emoções incríveis, né? A cereja do bolo aqui é o Bing Bong, que me arrancou muitas lágrimas, óbvio. Só tem lágrima aqui, né? Falando de Pixar. E vamos para o primeiro lugar. Toy Story 3. Tinha que ter um Toy Story na minha lista. E eu coloco o terceiro porque ele une tudo que a franquia tem de bom. O meu personagem favorito da vida, tá? Já trazendo mais uma informação, é o Woody. Eu me identifico muito com ele. E esse filme fecha um ciclo de uma forma muito linda. Para mim, é uma obra-prima da animação, sem sombra de dúvidas. Mas eu pergunto para vocês, qual que é o top 5 da Pixar? Deixa lá nos comentários. Manda pra gente lá no Insta, comenta no Spotify. Eu vou adorar saber. Um beijão para vocês e até a próxima! Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Divertidamente 2, a mais nova animação da Pixar, que tá esperando todo mundo em todas, né? Pelo jeito, todas as salas de cinema imagináveis. Quem começa, hein, Marcudo? Então, eu gostei bastante, não como original, e a Flavinha me fez subir umas poltronas aqui, então eu vou dar 89 poltronas amarelas. Muito bem, olha, eu também subi as minhas notas aqui e eu vou com o Marcudo, vou dar 88 poltronas amarelas. Não vou dar 100, né, por uma questão moral, sou contra dar 100. Mentira, tem alguns filmes que são 100. Vou dar aí 92. Gente, eu entrei no programa com 80 poltronas amarelas, mas a argumentação, sobretudo a sua, Flávia Trevisan, foram muito sólidas, gostei demais. E a crise de ansiedade sozinha já aumentaria essa nota, porque ela é espetacular. Ela, né, professor, vale por alguns anos de terapia de fato. Eu vou deixar o Divertidamente 2 com 87 poltronas amarelas.
Muito bem, consultando a calculadora laranja e ansiosa desse podcast aqui, ficamos com a média de 89 poltronas amarelas para Divertidamente 2. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler, todo mundo é bem-vindo com o humor que for e tem voz ativa, viu? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no box do Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Divertidamente 2 e também quais são as suas animações favoritas da Pixar. Certo, dona Flávia? Certíssimo. Muito obrigada pelo convite, viu? Valeu, gente. Sempre muito bom estar aqui. Sempre bom demais falar sobre animação. Eu amo, vocês sabem, dou aula no curso de animação. É um amor tremendo. Já sei que Divertidamente 2 vai ser tema das minhas aulas no próximo semestre, porque estamos entrando de férias. E se você quiser discordar de mim, me xingar ou mandar um hello, me acompanha lá no @profitcosta, Ti com THI. Valeu e até mais. Queria dizer, viu, professor Flavinha, pessoal que tá ouvindo, que em off, o Marcudo tava imitando o Roberto Carlos, falando, são tantas emoções, bicho. Quero ver se ele vai, na despedida, repetir. Vai lá, Marcudo. Pessoal, valeu e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!